Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo, eu sou formado em Ciências Biológicas e leciono Ciências no 9º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru. As minhas videoaulas abrangem o ensino de ciência para todos os anos do Ensino Fundamental 2, anos finais. As minhas videoaulas seguem a proposta curricular pedagógica do Amazonas e elas estão distribuídas por 4 bimestres. Assista às videoaulas e, se você gostar, deixe o seu like. E se você quiser acompanhar nossas videoaulas, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novidades no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa videoaula de hoje. Um abraço a todos. Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui. Nossa aula é sobre o ar atmosférico e suas propriedades. E vamos ver bastante curiosidade sobre o ar, tá? Vamos lá. Bom, a gente está vendo aí nesse momento o planeta Terra. E a gente consegue ver uma linhazinha em cima. Essa linha, ela está fazendo ali um limite, uma representação da nossa atmosfera. Nossa atmosfera ela é uma camada gasosa, composta por alguns elementos químicos, né, que vão estar em forma de gás, e ainda vamos ter outros componentes. Mas vamos lá. Primeira coisa, como a gente pode comprovar a existência do ar? Nós temos um problema de por não estar vendo, a gente acha que não existe. E não é assim. O nosso ar existe, ele está aqui. E a gente tem umas maneiras de comprovar, tá? Primeiro, a gente fazendo algumas experiências. A primeira experiência é colocar um copo de cabeça para baixo dentro de uma vasilha com água. Como é que funciona isso? Bom, a água ela tem um nível, ela ocupa um espaço ali dentro da vasilha. O nosso copo, apesar de, vamos dizer que seja um copo transparente, e apesar de parecer ele vazio, ele não está vazio, ele nunca vai estar vazio. Ele vai estar preenchido ali com ar, certo? Então, quando a gente coloca, mesmo colocando ele de cabeça para baixo, ainda vai ter ar ali dentro. Se você colocar qualquer corpo dentro dessa vasilha, por exemplo, se eu pegar uma pedra que eu estou vendo, colocar dentro dessa vasilha, o nível da água vai subir. Por quê? Porque aquela pedra passou a ocupar um espaço ali naquele conteúdo, naquele líquido. Mas nós vamos colocar o nosso copo, levando em consideração ali, ou melhor, desprezando a espessura do copo, né, o volume que aquele material do copo vai ocupar, a gente coloca de cabeça para baixo dentro dessa vasilha e você vai ver que o nível da água também sobe. Isso significa que tem algum material ali dentro que está expulsando a água, tá? E como ele não pode sair, porque a gente está botando de cabeça para baixo, está expulsando a água e está ocupando aquele espaço. E, consequentemente, vai aumentar o nível daquela vasilha, tá? O nível da água na vasilha. Então isso aí já é uma comprovação que tem alguma coisa ali ocupando espaço. Essa alguma coisa é o ar. A segunda experiência também é você pegar, eu fiz um balão aí, tá? E seria um balão mesmo que você vai encher um pouquinho de ar, tá? Nós não estamos vendo, mas o próprio formato do balão já mostra que ali tem alguma coisa ali dentro. A gente não vê, porque é o ar. Mas se você mergulhar na água dentro de uma vasilha, você vai ver que o volume dessa vasilha também vai aumentar. É a outra maneira de você comprovar a existência do ar, ok? Nós também podemos comprovar a existência do ar através de algumas deduções lógicas. Quando você, por exemplo, como essa senhora aí, você está na rua e passa um carro com velocidade ou um ônibus com velocidade, o ar está ali, esse ônibus vai deslocar esse ar. O deslocamento desse ar, se você estiver perto, você vai sentir.
esse ar batendo em você. Então é outra maneira de você comprovar que alguma coisa estava ali, foi deslocada e veio ao teu encontro, tá? Que é o deslocamento do ar através de um carro, por exemplo, que está passando, ou um ônibus. E a outra, que é bem óbvia, é o ventilador. Se você parar em frente a um ventilador ligado, você vai ver, você vai sentir mais ainda o deslocamento do ar. O que o ventilador está fazendo? Ele tem umas palhetas que está girando, puxando o ar que está atrás desse ventilador e jogando à frente de você. Está jogando alguma coisa? Sim, essa alguma coisa é o nosso ar. Então essas aí são algumas das maneiras de você comprovar a existência do ar, ok? Bom, vamos para a composição da nossa atmosfera. Nossa atmosfera, ela tem essa composição básica dela é essa: 78% de nitrogênio, do elemento químico nitrogênio, 21% do elemento químico oxigênio e 1% de outros gases, tá? E também vão estar incluídos aí partículas como poeira, como fuligem, tá? Essa é a composição básica do nosso ar atmosférico. Aí esse nitrogênio, esse oxigênio, eles não vão estar soltos. Normalmente essas moléculas elas vão estar combinadas com outras, formando gases. Por exemplo, o nitrogênio, ele se junta a outro átomo de nitrogênio e forma o nitrogênio gasoso, que é o N2. O oxigênio é a mesma coisa, ele vai se unir a outro átomo de oxigênio e vai formar o O2. Eles podem estar também combinados com outros elementos químicos, não entre eles, né? Vai estar combinado, por exemplo, com carbono, o oxigênio com carbono. Nós vamos ter um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, então vai ser o nosso CO2, que é o nosso gás carbônico. Então vai haver várias composições de gases, inclusive também o ozônio. São 3 átomos de oxigênio unidos, formando o O3, que a gente conhece como ozônio. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do ar, tá? Quais são as propriedades do ar? Essas propriedades do ar, elas podem ser propriedades físicas, propriedades químicas. As propriedades, primeira delas, né, que nós vamos ver, é o volume. O que é volume? Bom, volume é o espaço que está sendo ocupado por um corpo. Ou matéria, né? Toda matéria ocupa um espaço. E nesse espaço, delimitado, você chama de volume. Por exemplo, se eu pegar uma garrafa, tá, e colocar ali dentro, deixa o ar ou qualquer matéria, aquilo ali vai ter uma quantidade. Normalmente, a unidade mais usada é o centímetro cúbico, tá? Porque cúbico? Porque é um recipiente, tá, com 3 dimensões, ok? Centímetro cúbico é a unidade de volume. A outra unidade é a massa. O que é a massa? Vamos lá. Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Se você somar as partículas dessa matéria, desse corpo que tiver ali, você vai ter um número que a gente vai chamar de massa. Então a massa é essa quantidade de matéria que tem em um corpo, ou em uma molécula, ou até a massa, que a gente chama de massa atômica, de um elemento químico. E o peso? O peso, a gente sempre confunde um pouquinho peso com massa, tá? O peso leva em consideração a gravidade do local onde aquela massa está. A definição de peso é essa, ó, é o resultado
da gravidade atuando sobre uma massa. Tá? Gravidade vezes massa. É o produto, né? Na verdade, é o produto da gravidade vezes a massa. A unidade do peso é Newton. A gente diz que tem 10 newtons, algo assim. Mas é muito comum a gente falar que o peso ele é medido em quilo. Na verdade, quilo é medida de massa, tá? Mas dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, de uma popularidade, a gente chama o peso, a gente fala que o peso é medido em quilo. E a diferença de massa e peso, resumindo aqui, olha, massa é uma grandeza física que mede a quantidade de matéria de um corpo, quantidade de átomo que tem naquele corpo, tá? A unidade de massa é quilo, por exemplo. E o peso? O peso é uma grandeza física também que expressa o produto da massa vezes a gravidade que atua sobre ela. A unidade é Newton, mas é comum a gente falar que o peso está em quilo. A gente fala assim, fulano tem 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, e não em Newton. Tá? Como eu disse, é comum falarmos que um corpo pesa tantos quilos. Então, só a nível científico, né, a massa é medida em quilo e o peso é medido em Newton. Quando você vê um problema de física, você vai perceber isso. Não é o nosso caso agora. Outra coisa também, olha, a massa é invariável. O que eu quero dizer com isso? O corpo vai ter a mesma massa na Terra ou na Lua. A quantidade de moléculas, de átomos que aquele corpo tem é a mesma, tanto aqui na Terra quanto na Lua, por exemplo. Já o peso não, o peso é variável. Por quê? Porque o peso depende da gravidade, tá? Ele vai depender da gravidade para eu poder ter um número ali, absoluto. Exemplo, a Lua ela tem apenas 1/3 da gravidade que existe aqui na Terra. Tá? Então, logo, um corpo que aqui na Terra vai pesar 100 quilos, por exemplo, você pesa 100 quilos aqui na Terra, se você for para a Lua, a gravidade que vai estar atuando ali é diferente, é só 1/3. Você vai mostrar numa balança que você tem o equivalente a 33 quilos. Ou seja, a pessoa tem 100 quilos aqui na Terra, na Lua ela pesa 33 quilos. Por que essa diferença? Porque depende da gravidade. Se você pegar e for, vamos dizer, para Júpiter, Júpiter tem uma gravidade altíssima. Com certeza, se você pesa 100 quilos, lá em Júpiter você vai pesar, sei lá, 1000. Vai depender do tamanho da quantidade de gravidade ali do planeta, tá? Do corpo. Ok? Estamos entendido isso? Sempre o peso vai depender do local onde está. Quando a gente faz cálculos aqui da Terra, no planeta, né, a gente sempre vai considerar a gravidade do planeta. Mas, quando a gente falar de astronomia, que for pensar em cálculos em outro local, em outro corpo celeste, aí vamos ter que saber qual é a gravidade daquele corpo para a gente saber qual é o peso. Bom, falamos sobre já volume, falamos sobre massa e peso, tá? Volume é o espaço que está sendo ocupado por uma massa, por um corpo, vamos falar assim. Massa é a quantidade de moléculas que tem, não em moléculas, é uma outra nomenclatura, é a quantidade de matéria que tem um corpo. O peso é a quantidade de matéria que tem um corpo sob a gravidade do local onde ele está, aquele corpo está, tá? É o produto da gravidade vezes a massa daquele corpo. Aí vamos falar agora sobre densidade. O que é densidade? Bom, eu tenho aqui uma sala. Essa sala tem uma quantidade de moléculas de ar
ou qualquer outra coisa, mas a gente está trabalhando com ar, vamos falar do ar. Aqui tem uma quantidade de moléculas no ar. Essa quantidade de moléculas do ar, eu posso dizer, tá? Estando aqui a nível que a gente diz que é em nível de superfície, né? Em nível nível do mar, que é mais comum falar o nível do mar, mas é o nível aqui da superfície. Ela vai ter uma quantidade de moléculas que não vão estar nem comprimidas, nem expandidas, normal dessa cubagem, desse lugar que está aqui. Também é medido também em metros cúbicos, centímetros cúbicos, é um valor barra centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então isso aí, essa quantidade de molécula ocupando esse espaço, a gente vai chamar de densidade. Se eu por um acaso colocar um tubo ali dentro, ali no meu quarto, digamos que o meu quarto está todo fechado, e eu faço um buraco, coloco um tubo ali e jogo um soprador para jogar ar aqui para dentro, jogar mais ar, eu vou aumentar a densidade, eu vou aumentar a quantidade de moléculas aqui, correto? Eu aumentando essa quantidade de moléculas nesse mesmo espaço, eu estou aumentando a densidade. Ou seja, eu estou colocando um número maior de moléculas no mesmo espaço, comparado com o exemplo, né, anterior. E se eu fizer o contrário? E se eu pegar ali e colocar um aspirador? Eu vou ter aqui uma quantidade de moléculas. E vou começar a aspirar essas moléculas de ar lá para fora. Consequentemente, eu vou ter no meu ar menos moléculas aqui compondo, né? Compondo a atmosfera aqui de dentro desse quarto. Então eu vou falar que eu estou diminuindo a densidade. Vai ter menos molécula dentro desse espaço. Então a densidade é isso. É a medida que descreve a quantidade de massa de ar em determinado volume. Você pode aumentar, você pode diminuir. Ó, aqui nós temos uma figura, né, que vai representar bem isso. Eu tenho nessa caixa com as bolinhas vermelhas, que eu vou dizer que são átomos, 2, 4, 6, 8, 9 átomos, então eu tenho uma densidade menor. Já na outra, com bolinha azul, eu tenho muito mais átomos, então ele vai ter uma densidade bem maior. Tá? Essa é a comparação, e dá para a gente visualizar o que é densidade. A outra medida é a pressão. O que é pressão? Nós estamos falando em geral de pressão atmosférica, tá? Então, pressão atmosférica é o peso exercido, vamos ao termo, como é? É o peso exercido por uma coluna de ar da atmosfera sobre um corpo. Imagina, olha, imagina que essa minha atmosfera tem 100 quilômetros. Tá? A faixa dela tem 100 km. O que é a pressão? Esses 100 km são esses 100 km de ar